Acho que sempre, desde miúda, a única coisa que era assim, claro para mim, é que esta era a minha cena, o meu universo estava relacionado com as artes. Nem sempre soube especificamente o que é que queria fazer na área das artes. Aliás, durante o percurso e durante o crescimento quis muitas coisas diferentes nesta área, mas normalmente sabia que andava por ali pelas artes plásticas, as artes assim mais, este conceito de artes plásticas, digamos assim. Sei lá, lembro-me de uma altura, ainda a estudar, antes de iniciar os estudos no secundário, que gostava muito de design de moda, houve alturas que queria escultura em grande escala, mesmo de escopo e ciselo e martelo, enfim, mas sabia que mais ou menos era nas artes que eu ia, se tivesse de trabalhar para ser feliz, tinha de ser neste universo. E pronto, era um lugar comum, toda a gente sabia que a Wanda tinha jeito para as artes, gostava de desenhar, gostava de pintar, então andou sempre por... Pronto, foi desde sempre. A cerâmica já foi um bocadinho sorte ou coincidência. Na altura que me mudei para Castro Verde, que eu mudei para Castro Verde em 98, com 18 anos, depois na altura do secundário, na impossibilidade de continuar a estudar, decidi, pronto, sair rumo a qualquer coisa e parei aqui, porque conhecia Castro Verde há uns anos, por intermédio de uns familiares que tinham vivido aqui. E na altura tinha trabalhado 2 anos numa serigrafia, daqui de Castro Verde, e naquela fase de transição decidir, pronto, agora escolher uma área para criar o próprio posto de trabalho, digamos assim. Foi um bocadinho coincidência, andava a explorar um bocadinho todos os outros universos das artes, de pintura e sei lá, sabia fazer muitos trabalhos em miçangas, fazia bijuterias em miçangas, com alguns sistemas mais complexos de uso de miçangas. Mas na altura, pronto, tinha de escolher uma coisa que fosse realmente, que desse para construir uma carreira, que tivesse fosse sólido, tinha de escolher e na altura estava um bocadinho perdida com isso e, coincidência ou não, sorte, enfim, cruzei-me com um amigo que me disse que tinha lá em casa para deitar fora, a estragar-se, a secar, um bloco de barro que tinha sobrado de um trabalho que tinha feito. E insistiu, eu até na altura achei, sei lá, como não tinha noção de quanto é que poderia custar o barro, ou, enfim, pensei que fosse até, deixa isso agora, vais-me dar isso, é uma coisa que pode fazer falta e estás agora... Enfim, ele insistiu um bocadinho, eu levei esse bloco de barro para casa e pronto, acho que descobri logo ali a minha matéria-prima, porque foi logo uma coisa natural. Aliás, da primeira mostra que fiz de peças, sei lá, uns meses depois, existiam algumas peças feitas a partir desse bloco de barro, portanto descobri logo ali uma matéria-prima que me pareceu que tinha condições para eu trabalhar com ela durante muito tempo e explorar outras partes da criatividade que eu nem sequer tinha posto em hipótese. Uma vez, pronto, escolhida a matéria-prima, a minha abordagem, eu ia pelo caminho que eu conhecia, né? E a minha abordagem foi pela porta do ofício, digamos assim. O que eu conhecia de cerâmica, eu achava que podia ser um trabalho, profissionalizar aquela matéria, cumpria aqueles requisitos todos da cerâmica, isto é, fazer objetos de cerâmica que fossem pintados, vidrados e que de alguma forma cumprissem uma função. Então a minha abordagem foi pela olaria torno, comecei por fazer a olaria, sei lá, reunir-me de uns materiais básicos para começar a fazer isso, na altura, porque era novinha, tinha 20 anos e não tinha, pronto, condições também financeiras para investir nisso, e também porque era uma coisa experimental e não sabia até que ponto é que eu ia levar aquilo e se ia correr bem. Na altura, o Filipe, que é o meu marido hoje, que era meu namorado na altura, decidiu fazer-me uma roda de oleiro, um bocadinho rudimentar, digamos assim, com um eixo. A única peça original de uma roda de oleiro era o eixo que faz circular, girar o torno. Por todos os outros, a construção foi feita assim, improvisada, soldada, com estampos em madeira e estava ótimo, ainda hoje eu gosto muito dela, que é quase também uma peça de arte ela própria, por ser assim improvisada. E eu costumo dizer que o meu curso foi pôr-me à roda e pronto, e insistir até conseguir.
porque na altura aqui também não havia muita tradição de cerâmica, nem de outros artesanatos no geral, e então não havia onde aprender, não havia um oleiro local onde eu pudesse esconder-me lá num canto a aprender, então tive de fazer um bocadinho aquele processo sozinha. Entretanto, pronto, comecei a insistir neste processo de tentar aprender, ainda procurei um oleiro que era o único que conhecia em Setúbal, que tinha uma olaria aberta já com muitos anos, onde comprei o primeiro barro comprei, os primeiros materiais, as tintas e tudo mais. Ele lá me deu uma orientação, mas assim muito básica, e na altura até me desmotivou um bocadinho, ele cheio de boa vontade, mas eu queria ser honesto comigo, eu era uma miúda, né? Disse-me, filha, mas então vais dedicar a isto, as raparigas andam aí nos cursos tantos meses e nunca chegam a fazer nada assim, isto é uma coisa muito arriscada, te meteres a fazer por conta própria, sem teres um curso, sem fazeres uma formação. Depois, um mês depois, levei as minhas primeiras peças concluídas para passar pela avaliação dele e fiquei muito orgulhosa porque ele disse-me, então, sempre conseguiste ir para um curso, então aquele dia está mais ou menos ali no caminho certo. E depois, pronto, a partir daí, quer dizer, comecei um bocadinho a explorar autodidata, né? Mas sem arrogância, porque também é uma certa arrogância dizer, eu faço isto tudo sozinha, não preciso de ajuda de ninguém, não. Foi um processo, pronto, tive de levar com alguma persistência porque realmente, como não tinha onde aprender, tinha de fazer esse caminho de alguma forma. E na altura comecei logo a pensar na vertente profissional desta atividade, isto é, comecei logo a agendar feiras de artesanato, que há imensas, né, espalhadas, na altura até era o centro de emprego e tudo mais, conseguiam-nos uma espécie de agendas das feiras e eu comecei a fazer feiras. E pronto, realmente foi sempre gradual, correu sempre bem, tive sempre assim algum feedback positivo da parte das pessoas e na altura as peças tinham esse objetivo de funcionalidade, mas também depressa eu comecei a ficar mais figurativa, a querer isolar as cores, sempre fiz peças únicas, não me encaixava muito nesse perfil do ceramista que faz peças, que reproduz peças. Aliás, sempre que me parava com algum trabalho que obrigasse à repetição, era sempre monótono e ficava sempre um bocadinho frustrada com isso. Se bem que já achava que era uma sorte trabalhar nesta área e poder conseguir fazer uma carreira disto, então estava tudo bem. Com o passar do tempo, por causa dessa mesma razão, as coisas começaram a ficar muito mais figurativas, de eu começar a pôr mais elementos gráficos, lá desenhava flores ou punha pássaros e fazia riscas definidas de cores sólidas. Comecei a perceber eu, não é? E começou a ficar óbvio no meu trabalho que eu procurava ali mais, se calhar, um caminho da ilustração, de contar qualquer coisa, que a peça, apesar de ter nessa altura, tinha um objetivo de ser funcional, podia servir para servir qualquer alimento ou para ser um queimador de incenso ou para ser uma base para uma vela, mas no fundo o que eu queria mesmo é que o objeto valesse por si só, que fosse de alguma forma de ser representado qualquer coisa que a pessoa quisesse ter como objeto só de prazer de ter em casa, de duração, sem pensar na parte funcional. Eu acho que a vida e todos os elementos do cotidiano podem ser inspiradores. Eu tenho uma tendência para ser uma pessoa muito positiva, de ver o lado bom e positivo das coisas, às vezes até de uma forma exagerada, tenho sempre aquele espírito de vamos para a frente e vai correr tudo bem, não sei o quê. E provavelmente por isso, eu encontro o belo e a poesia em muitas coisas, em muitos objetos, no trabalho das outras pessoas, não no sentido literal de observar e de reproduzir, isso nem fazia sentido para mim, porque eu tenho a minha conta parte de coisas que eu quero passar e que eu quero mostrar, mas da perspectiva de o que é que leva certas pessoas a fazer certas coisas e que há trabalhos de outras pessoas que são tão inspiradores, são tão grandes, fazem uma extensão tão grande da personalidade daquela pessoa, né? Porque eu acredito que isto que eu faço resulta de uma coisa que é inata em mim, não é? Que está em mim. Sei lá, como é o trabalho de alguns escritores, como é o trabalho de alguns ilustradores, pintores, músicos. E isso eu acho tremendamente inspirador, perceber que as pessoas contêm nelas aquela energia toda.
Pois é fácil, quer dizer, há elementos que são fáceis, com algumas alterações, de transformá-los dar-lhes um bocadinho de magia. E, sei lá, a representação, por exemplo, de animais. E depois também há uma coisa muito no meu trabalho que é muito frequente, que é o humor. Há sempre provavelmente por causa desta explicação que estava a dar, sou uma pessoa positiva e vejo o lado bonito e poético das coisas, também vejo com certo humor certas coisas e então ajuda, porque há ali sempre um elemento que transformou aquela peça em alguma coisa que transmite mais do que o próprio objeto em si, não é? Se calhar isso ajuda, não é? Entretanto, com o percurso na cerâmica e a descolar-me das peças da roda e das peças com cariz utilitário e começar a focar-me nesta parte da ilustração, comecei a fazer representações de figuras. Normalmente até a mulher tinha era uma presença privilegiada no meu trabalho. Eu representava muitas mulheres porque acho que a figura feminina também se presta a isso, porque há sempre aquela graça entre as mães e as filhas, das tias, e provavelmente porque eu sou de uma família de mulheres e com muitas mulheres, sempre achei graça. E primeiro era uma questão estética, porque a figura feminina prestava-se mais a esse papel de representar com um objeto, mas depois começou quase a ser uma imagem de marca. E até dizia para Graça, como fazia muitas grávidas, que provavelmente rapazes estão na barriga das grávidas, mas enfim, porque era uma questão estética, da cor e da liberdade que permitia e de poder fazer a saia ser uma base, não ter que acabar numa perninhas. Pronto, enfim, de alguma forma ajudava a expressar melhor aquilo que eu queria transmitir. Usava muita cor e muitas bolas e muitos elementos coloridos e divertidos, e a figura feminina prestava-se mais a isso. Mas depois comecei também a sentir necessidade, embora eu não tenha mensagens negativas para passar e não acho que venha aqui incumbida de alguma missão de educar, seja alguém, seja no que for também, gostava de contar outras histórias que precisavam de mais pormenor e de ser um bocadinho mais intrincadas e de ter ali mais qualquer coisa. E então comecei a explorar este outro lado de fazer estas figuras que eu chamo o lado B, que são um bocadinho mais de pormenor, tem mais detalhe, tem alguns acabamentos com mais rigor e que exigem mais tempo e mais cuidado, que de alguma forma também refletem a minha personalidade e que acabavam por atribuir também um caráter a essas personagens. Com a criação dessas personagens, que eu até achei que tinha de separar, por isso é que chamava lado B, porque de alguma forma, o próprio processo encarecia mais o objeto, já não podia ser visto como um objeto tradicional de artesanato, porque convém ao artesanato que seja acessível e que as pessoas possam adquirir. Então, um bocadinho em paralelo, se bem que não há muito como fazer essa distinção, porque eu trabalho tudo, a minha vida é tudo isto, não havia como separar muito, mas em paralelo fazia estas figuras que eu chamava lado B, que contavam histórias. Fiz uma pequena experiência com um pequeno excerto de uma história que queria contar. Na altura foi umas figuras de uma menina um bocadinho em apuros, numa situação onde se estabelecia ali um paralelo entre a vida e o circo, e dessas peças foram integrar numa exposição coletiva, e o feedback foi fantástico, eu adorei fazer e foi um processo divertido, então abriu ali a porta naquele sentido. Comecei a fazer figuras nesse âmbito, digamos assim, mas depois, pronto, isto são pequenas histórias isoladas, ou um flash de uma história, ou um pormenor de uma história, mas claro, na minha cabeça começou a construir-se a possibilidade de contar uma história maior, passar do conto para o romance, digamos assim, com a devida ressalva que... Pronto. E comecei a delinear algumas histórias. Uma delas, decidi pô-la em caixas, da mesma forma que eu apresento depois as outras figuras, que normalmente protejo-as metendo-a numa caixa que serve de montra e de proteção à história que lá está contada, né, às figuras, que também são frágeis, são de cerâmica. E na altura comecei a definir as peças para essa exposição. E a certa altura do processo fez-me sentido que aquelas imagens isoladas, neste caso fotografadas, num contexto, pronto, que
fazendo uma foto artística, digamos assim, com mais cuidados do cenário, da composição, fotografado, podiam surgir como imagens ilustrativas também, independentemente das figuras tridimensionais que depois ocupavam as caixas. E, na altura, fez-me sentido que aquilo podia ser um livro. Conversei isto com algumas pessoas e alguns amigos nomeadamente alguns amigos que até podiam ter algum papel importante na produção de um livro, digamos assim, que disseram logo que sim, queriam fazer isso. Então depois misturou-se e foi assim rápido, não tive assim tempo para pensar, nem foi uma coisa que eu pensei que eu imaginei, ou que eu tivesse como objetivo fazer um livro, enfim. Mas gostei muito do processo e o livro, gosto imenso do produto final. E o livro chama-se O Lugar do Primeiro Amor e conta a história, aliás, apresenta-se desta forma, é a quase trágica história da prima Joana do Monte da Lágrima e seu amado Sebastião do Lugar de Triste Lembrança. É assim, o nome quase conta a história toda, é um bocadinho sei lá, a minha visão é uma parábola ao amor que cumpre e que ultrapassa tudo e que supera tudo. E também uma ideia que me ficou logo na altura que me mudei para Castro Verde e comecei a contactar com esta realidade e que depressa me identifiquei e me sentia em casa e pronto, sentia que havia conseguia estabelecer um paralelo entre estas pessoas que eu nunca tinha conhecido e estas vivências daqui e a minha própria história e atraiu-me muito. E uma das coisas que eu me lembro na altura de querer absorver e conhecer mais, ouvia falar da enganada e era um conceito que me custava a compreender, porque era miúda e tudo mais, e ouvia falar da história daquela figura feminina que conhece um homem, se envolve romanticamente com ele, fica grávida e como não havia como, sei lá, garantir ou provar a paternidade ou fazê-lo assumir de outra forma, essa mulher ficava sozinha, com um filho e com um estigma social era quase como se tivesse quebrado qualquer coisa na inocência dela e dificilmente ela ia depois cumprir a vida que se esperava para as meninas da altura, porque a história acontece em meados do século passado, né? Que era ficar sozinha, de não arranjar um marido que quisesse uma noiva ou uma namorada que já tivesse passado pela maternidade ou que de alguma forma ficava corrompida. E eu chocava-me imenso isso, porque nem compreendia o desespero e o isolamento que essas pessoas, porque achava que ter o filho era uma coisa fantástica e que só essa motivação de saber que se ia ter um filho superava tudo. Claro que depois percebi que podem lá estar as duas coisas, pode estar este espírito de superação, mas também pode estar essa angústia de ficar sozinha, com um filho estigmatizado para criar e com um preconceito social no interior, de uma forma ainda um bocadinho fechado. Mas depois também achei muita graça ao facto de, no fundo, quando a criança nasce e quando cresce, as pessoas acabam por aceitar e dizer sempre tudo se queria, afinal não foi nada, há um desdramatizar. Então esse lado melodramático eu vejo com uma certa eu vejo de uma forma cómica, não de uma forma negativa, mas vejo com um certo humor nisso, nessa coisa de haver um evento único que possa parecer tão trágico e de repente, diluído no tempo, já não é nada. E a história da Joana, do Lugar do Primeiro Amor, é essa. É a história de uma menina que conhece um Sebastião e que se enamora do Sebastião e que fica sozinha, no momento em que o Sebastião desaparece, fica sozinha para criar o seu filhote. Entretanto, com o livro, quer dizer, se eu antes não tinha pensado em fazer livros, ter feito o livro, deu-me vontade de fazer mais, né? Acabei por ver nisso um suporte interessante e muito, quer dizer, dá para reproduzir, o livro pode estar em todo o lado, leva um bocadinho daquilo que eu faço no ateliê, que vale
por si só, penso eu, né? É isso que penso, mas que pode circular e que pode de alguma forma guardar um testemunho visual daquilo que eu fiz e que já está na casa de alguém, e que, enfim. E tenho planos de continuar a fazer exposições e sempre que sei lá, surge a oportunidade e que faça sentido de haver um registro dessas peças dessa maneira, como no suporte de um livro, ou enfim. O objetivo é continuar a trabalhar e sei lá, agora já são 12 anos disto e correu bem, tenho vindo sempre a correr cada vez melhor. Aliás, até conquistei uma certa liberdade, acho que agora posso, sei lá, fazer as coisas que gosto e que quero e que decido por minha conta e risco. Não sei para onde é que me levará, não tenho assim planos de, sei lá, fama e fortuna, não é de certeza, não é? Sinto-me abençoada de poder fazer isto, de acordar de manhã e saber que é este o meu trabalho e que estou aqui a exprimir-me e a brincar, parece que às vezes até me sinto a pecar, parece que não é trabalho de verdade, e quero continuar a trabalhar e fazer bonecada.